Conforme anunciado e divulgado em todas as mídias da igreja, nós estamos em processo de ampliação do corpo diaconal. Para tanto, nós temos tentado instrumentalizar vocês a que votem corretamente, de acordo com critérios bíblicos, para esta nobre função. Considerando que nós temos públicos diferentes, domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, embora muitos frequentem os 3 cultos, alguns 2 cultos, mas ainda alguns apenas um desses, nós então resolvemos, em sucessão, apresentar os critérios para vocês, para que vocês possam, então, com lucidez e sabedoria, apontar aquelas pessoas que se enquadram nestes critérios. Há uma outra coisa muito importante. A palavra de Deus diz que quem aspira à liderança, boa coisa, excelente coisa almeja. Quem aspira a ser líder, quem aspira com a motivação correta, é uma boa coisa. Eu adicionaria, não apenas pelo título, para receber o título, mas para ser um pastor, para o amigo, para o colega. Não apenas o título diácono, mas para servir o meu irmão, a minha irmã. Faz sentido, meus irmãos? Faz sentido o que eu estou dizendo? Não necessariamente o título de pastor, mas a função de querer cuidar, querer ajudar, querer encorajar as pessoas. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, ser um encorajador. Qualquer pessoa pode ser um ajudador, ser um diáconos. Diácono é aquele que serve o outro. Então, ouça atentamente, se você não é um diácono neste sentido de um servo, ouça quais são as características que você deve almejar para a sua e para a minha vida. O texto que fala sobre liderança na igreja, um texto clássico, muito conhecido, se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13, que cobre as 2 funções, a função pastoral e a função diaconal. Eu vou ler a partir da ARA, você acompanha na sua tradução comigo. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, a liderança, excelente obra deseja. É necessário que o líder, que o bispo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de brigas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois alguém que não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Ele não deve ser neófito, novo convertido, para não suceder que fique ensoberbecido e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha, no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, agora os diáconos. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma forma, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato
alcançam para si mesmos justa preeminência, justa importância e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa é a palavra do Senhor a ser avaliada nesta noite. Pai, fala aos nossos corações, que todos nós desejemos ser cuidadores e servos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém. É oportuno o tema do ano da nossa igreja, aconselhando-vos uns aos outros, porque aconselhar um ao outro é uma maneira de pastorear um ao outro. Enquanto agora mesmo no púlpito, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo e eu queria compartilhar com os irmãos. Todos nós podemos mudar. Isso é uma mentira do diabo, que diz, não, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é uma mentira de Satanás. Todos nós podemos mudar, todos nós podemos melhorar, todos nós podemos ser pastores. Em uma ocasião, muitos anos atrás, eu estava fazendo os meus estudos ainda de doutorado, e aconteceu um episódio que marcou a minha vida. Eu me lembro do momento que isso aconteceu. No local em que nós trabalhávamos, na nossa pesquisa, havia 3 estações de trabalho, 3 banquinhas. E atrás de mim, da minha banquinha, havia um camarada americano, David Nozick. E a gente estava conversando ali no momento de café, no momento de pausa. E ele disse uma coisa que falou no meu coração. Ele disse assim, eu tenho sido e sou um encorajador. Aí eu fiquei pensando, eu não disse nada, mas eu fiquei no meu, eu não sou assim. Eu não sou um encorajador. Ao contrário, isso 2001, por aí, 2002. Ao contrário, eu sou um crítico. Eu, por natureza, tendo a criticar as pessoas. Mas eu posso mudar. Eu posso me treinar para ser um pastor, para ser um encorajador. E comecei a me forçar a fazer isso, a ser um encorajador, falar coisa boa, Deus te abençoe, elogiar as pessoas. Isso, ao longo dos anos, passou a ser natural. De tanto eu me forçar a fazer, ficou natural. E quando eu saí do seminário para finalmente assumir o pastorado dessa igreja, eu ouvi da boca de uma moça uma coisa que eu nunca pensei que fosse importante. Estava me despedindo dos alunos e uma moça disse assim, poxa, doutor Rai, que o senhor vai embora, quem é que vai nos chamar de princesa? Eu nunca pensei que eu chamava todo mundo, príncipe do Senhor, princesa do Senhor, sempre elogiando, encorajando, pastoreando. Aquilo para elas era importante. Eu nunca pensei que fosse importante. Faz sentido o que eu estou dizendo, meus irmãos? Eu dizia aquilo, como digo naturalmente, na caixa do supermercado, uma estranha coisa. Deus te abençoe. Às vezes a pessoa fica até estranhando assim, quem é esse camarada? Deus te abençoe. Poxa, o camarada vai fazer um serviço, você é um grande profissional. Encorajar o cara. Todos nós podemos ser pastores e diáconos. Esse é meu ponto. Nem todos nós qualificamos por título, a posição por título, mas a função todos nós podemos desempenhar. Amém, meus irmãos? Todos nós podemos ser. Aquele que aspira ser um pastor, um diácono, um líder, um servo, excelente obra almeja, diz o apóstolo Paulo na abertura desta sessão que cobre tanto o pastorado como o diaconato. É interessante que naqueles idos, ser um líder da igreja não era uma coisa atraente, não havia uma carreira disponível, as igrejas eram paupérrimas, então provavelmente ninguém queria se voluntariar, e Paulo estimula principalmente a ser um pastor no sentido que eu acabei de dizer, alguém que toma a responsabilidade para si
e deseja esta obra que ele chama de excelente. Excelente obra almeja, diz no capítulo 3, versículo 1. Interessante que ele fala do pastor. O pastor é o cuidador e o diácono é aquele que serve. Às vezes, quando nós não entendemos bem as palavras, a palavra pastor, ela vem do meio do agropecuário. Um pastor, originalmente, era um homem que tomava conta de ovelha física. Rebanho, ovelha, o pastor de campo. Isso foi adaptado por líder da igreja. Mas o pastor, no seu sentido original, vai atrás da ovelha, pega aquele animal ali. E se você nunca teve contato com ovelha, mas que bichinho difícil, viu? Puxa vida, é um tanto tonto, é um animal que não sabe bem se defender, é um animal bem diferente. Eu estou dizendo isso porque lá na Escócia, eu morei numa encosta que tinha muitas ovelhas e eu vi o trabalho de um pastor do animal ovelha. Como é? Então, um pastor é aquele que toma conta, que orienta, no caso a ovelha, e na igreja, que educa. O pastor de ovelha também educa a ovelha. Quando ele anda na frente com o cachorro, as ovelhas vão todas atrás. O diácono, diferente do que se pensa, é um garçom. É isso que quer dizer a palavra diáconos. O quão diferente seria a leitura de textos muito conhecidos se nós entendêssemos a palavra neste sentido, o pastor como servo e o diácono como garçom. Por exemplo, ouça Filipenses 1:1. Filipenses 1:1, ao invés de transliterar, traduzir. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os servos e garçons, ao invés de com os pastores ou bispos e os diáconos, com os servos e os garçons. Ao traduzir a palavra dessa maneira, eu não estou tentando roubar a autoridade que Deus dá às funções para o qual Ele elege determinadas pessoas que qualificam, conforme a gente leu aqui. O importante é que se a gente desmistificar a palavra, por exemplo, bispo, por exemplo, ministro. O que é um ministro? O ministro é um servo. O ministro da justiça, ministro da educação, é um servo do povo. Deveria, né? No meio político, deveria ser um servo do povo. Deveria ser um servo da pasta de educação. E o ministro do Evangelho é um servo do Evangelho. Assim também o diácono é um garçom na igreja. Vale a pena, já que nós lemos o texto inteiro com as duas funções, vale a pena perguntar qual a diferença entre o serviço pastoral e o serviço diaconal. O ministério pastoral, ele se preocupa principalmente, mas não exclusivamente, com as necessidades espirituais do povo de Deus, enquanto que o ministério diaconal se preocupa com as necessidades materiais, as necessidades físicas. O pastor está ocupado em alimentar espiritualmente o rebanho. O diácono está preocupado em alimentar espiritualmente, servir materialmente o rebanho. Essa distinção fica muito clara desses dois ministérios em Atos 6, 1-6. Atos 6, 1-6. Quando o diaconato foi em primeira mão estabelecido. Atos 6, naqueles dias, crescendo o número de discípulos de Jesus, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de mantimentos, de cestas básicas. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram:
não é bom que nós, os apóstolos, os pastores da igreja, deixemos a palavra de Deus e sirvamos, está aqui, as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Qual? De servir a mesa, de ser garçom, por assim dizer. Nós, os pastores, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito, recém-convertido, de Antioquia. Prosélito, aquele que não era judeu, se tornou judeu, de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos. Vale então a gente considerar rapidamente essa sessão diaconal que começa no versículo 8. Vamos olhar rapidamente. A primeira palavra que se nota no versículo 8 é semelhantemente. Semelhantemente a quê? Semelhantemente aos pastores. Da mesma forma como se espera que o pastor tenha um padrão alto de conduta, também se espera que o diácono tenha um padrão alto, um padrão elevado de vida, moral, seja exemplar. O texto segue, aí acompanha comigo a segunda palavra, sério. Semelhantemente, quanto a diácono, é necessário que sejam respeitáveis ou sérios. O que implica dignidade. Os diáconos devem ser pessoas dignas, sóbrias e honradas. Alguém que não inspira respeito não deve exercer o diaconato. Repito, todas essas características se aplicam a nós, a cada um de nós. Você não está isento. Você não está isento. Você está dentro disso aqui. Se você não está dentro, você devia aspirar a ter essas características. Ele deve ser, além de respeitável, uma pessoa de uma só palavra. Um homem, uma mulher de uma só palavra. Algumas traduções, sincero. Ele não deve ser uma pessoa de 2 conversas. Ele não deve ser uma pessoa que tenta agradar a todo mundo. Ele deve ser uma pessoa que diz e afirma aquilo que diz em situações difíceis. Afinal de contas, os diáconos, eles exercem uma função de meio de campo entre as ovelhas e o pastor. A próxima característica que aparece no texto é não dado a muito vinho. Ou seja, ele não deve ser um glutão, um beberrão, uma pessoa que não tem controle sobre seus apetites. Ele não deve ser escravo da boca. Vale aqui dizer que é muito preocupante um pastor muito gordo. Eu acho muito preocupante isso. Eu me lembro de um irmão aqui desta igreja que confrontou um recém-convertido. Esse irmão era alguém muito conhecido aqui na igreja, um tanto avantajado em termos redondos, né? E aí ele disse para o irmão recém-convertido não entendia bem ainda as coisas, mas fumava. Aí não sabia, saiu aqui, isso muitos anos atrás. Havia uma entrada aqui na estação Criança por fora. E o rapaz saiu aqui, colocou o cigarro na boca, arriscou o cigarro na boca, sem nenhuma noção, era um recém-convertido. E esse rapaz disse: olha, crente não deve fumar. Aí ele, inocentemente, mas por quê? Senão porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E esse cara com o cigarro na boca agarrou no bucho dele. E isso aqui? Então é um mau sinal. Uma pessoa que pretende ser um líder, que não tem controle, não exerce controle, não dado a muito vinho, ou seja, é uma pessoa que não tem controle sobre os seus apetites, escravo da boca, indisciplinado. Versículo 8, avança.
ainda, não cobiçoso de torpe ganância, não cobiçoso, avança comigo, versículo 8, não cobiçoso de torpe ganância. Ele não deve ser avarento, ele não deve ter o dinheiro como seu comandante, ele não deve ser escravo do dinheiro, o dinheiro deve servir a ele, e não ele o dinheiro. Aqui, um bom exercício para que a gente saiba o que governa. Vocês sabiam que Jesus, quando fala de dois senhores, ele não fala sobre o Deus e o diabo? É curioso isso. Jesus, quando fala de dois senhores, a gente esperaria que ele falasse: quem são os dois senhores teus? O inimigo ou o amigo? O diabo ou o Senhor? Mas não é isso que ele diz. Ele diz o Senhor e o dinheiro. Como que eu sei se eu sou servo do dinheiro ou não? Muito simples. Quando você tem momentos de descontração, no que é que você pensa? Quando você, não nesse momento, esse aqui é um momento de tensão, no seu corre-corre, no seu dia a dia, quando você tem que correr para resolver os assuntos, pagar as contas, ir para a escola, isso aqui são os momentos de tensão. Olha para cá, eu não estou falando disso aqui, eu estou falando desses momentos, quando você está deitado na sua casa, o que é que vem à sua mente? Quando você está de férias, o que é que toma conta da sua cabeça? Quando você acorda de manhã, o que é que vem para você quando você relaxa? Esses momentos aqui são momentos preciosos para você avaliar o que domina seu coração. É a ansiedade? São os negócios que você tem que fazer? Ou você pensa no Senhor? Você pensa no Senhor nesses momentos que a sua mente não está debaixo de pressão? Eu espero que sim. Eu espero que quando você acorde de manhã, ainda na cama, antes de levantar, você pense no Senhor. Que o primeiro pensamento seja: Senhor, vem me ajudar hoje. Me ajuda nesse dia, que eu peque o menos possível. Me ajude, que eu espalhe o bom perfume de Cristo nesse dia. Tem pena de mim, das minhas tendências carnais. Tem pena de tudo que está errado, de toda a podridão da carne em mim. Tem misericórdia de mim. Me ajuda a ter um dia triunfante hoje. Eu recomendo muito que você comece o seu dia com a cara no chão, humilhado diante do Senhor. Não cobiçoso de torpe ganância, que não é dominado pelo dinheiro, comandado por mamon, mas que tem o dinheiro debaixo dos pés. Comanda, domina o dinheiro. Eu disse aqui, eu acho que foi domingo à noite, que as ruas do céu são de ouro para a gente pisar no dinheiro, amém? As ruas do céu são de ouro para a gente pisar no dinheiro e não o dinheiro mandar em nós. Paulo tem um texto belíssimo sobre o dinheiro que todo crente deveria levar muito a sério. Eu levo a sério. 1 de Timóteo, tu estás com 1 de Timóteo 3? Passa uma página, olha que texto precioso. 1 de Timóteo 6, 6 a 10. Marca esse texto na tua Bíblia. Marca esse texto na tua Bíblia. 1 de Timóteo 6, 6 a 10. De fato, diz Paulo, a santidade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Não queira ser rico não, meu irmão. Queira ter suficiente para você, não fique correndo. Eu estava no banco hoje com a minha esposa,
fomos resolver uma questão. Eu estava me lembrando de anos atrás que eu fiz uma aplicação financeira. Aí tinha um alto e baixo, uma aplicação de alto risco. Eu não tinha experiência disso, mas o negócio flutua. E eu ia todo dia, eu ia olhar. Eu digo, peraí, que negócio é esse? Todo dia eu vou checar, isso está tomando o meu tempo. Isso está tomando muito da minha vida. Eu não quero que a minha cabeça esteja nessas coisas. Nada de errado em ter aplicação, nada. Isso é muito bom, mas você não pode estar dominado por isso. Você não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Além do que, o diácono, a liderança da igreja, e todos nós devemos ser um exemplo de mão aberta. Devemos contribuir na obra do Senhor, devemos ser dizimistas, com alegria, devemos dar, não devemos viver centrados em nós mesmos. Quando eu faço curso de noivos, que eu tenho feito muitos, eu pergunto, você vai se casar? Cuidado para que os recursos de vocês juntos não fiquem todo consumidos em vocês. Procurem ser liberais. O Senhor abençoa aquele que é mão aberta, que quer cooperar na obra. 9, avançando. Guardando juntos, 9, guardando o mistério da fé numa consciência pura. O que é isso? O que é isso? Uma vez que o mistério da fé entrou no seu coração, você se tornou crente, agora você vai manter a consciência pura, pedindo perdão constantemente. A vida do crente é uma vida de constante arrependimento. É interessante, eu estava pensando nisso hoje à tarde. Existe uma mensagem que permeia todos os profetas. Vocês sabiam qual é? Começando lá com Moisés, vai todos os Amós, Isaías, Jeremias, todos aqueles profetas. Tem uma mensagem que todos eles pregam: arrependei-vos. Tem vários outros assuntos, mas tem uma que é comum a todos eles: arrependei-vos. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, é tentar o tempo todo manter a consciência pura. Também 10, sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, o garçonato, por assim dizer. Se forem irrepreensíveis, um recém-convertido não está apto para ser um diácono. Recém-convertido deve ser experimentado. É perigoso. Por que é perigoso fazer um recém-convertido diácono ou pastor? Porque ele pode se ensoberbecer. Ele pode pensar que agora ele é uma grande autoridade, está aqui no púlpito. Já pensou? Há uma grande tentação aqui no púlpito, meus irmãos. Existe uma grande tentação, é eu pensar que eu sou grande. Eu estava conversando com o pastor Paulo Marinho, que tem uma fotografia que aparece aqui de mim. Eu estou sentado, isso me dá medo. Eu estou assim, parece que eu sou um estadista. O que é isso? Um servo apenas. Se você for um novo decidido, uma grande tentação de subir para a cabeça e você pensar que você é alguma coisa, quando na realidade nós nada somos. Amém, meus irmãos? Nós nada somos, somos apenas servos do Senhor. Estes devem ser primeiro provados ou experimentados antes de serem eleitos. E se forem irrepreensíveis, irrepreensível não é sem pecado. Irrepreensível é não ter nada na vida dele que possa ser apontado. Mas esse camarada aí fez isso ou fez aquilo e não resolveu, está vivendo em pecado. Isso é que é irrepreensível, já que todos nós somos imperfeitos. Ele deve ser provado. E para que ele não seja um neófito, um novo decidido, o nosso corpo diaconal achou por bem que o candidato a diácono deve ter pelo menos 35 anos. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem a sua própria casa. Marido de uma só mulher exclui naquele contexto a poligamia
E no nosso contexto, a pessoa que vai no segundo, terceiro ou quantos casamentos for, como Larry King, que teve 7 casamentos, para que ele seja qualificado para a função de ser um líder exemplo, ele deve ter tido apenas uma esposa. Além disso, este ponto, marido de uma só mulher, não se refere apenas à esposa física, mas ele deve lutar para ser um homem puro. Ele não deve ser um homem que está flertando, deve ser um paquerador, não, ele deve lutar para ser um homem genuíno diante de Deus, mantendo uma consciência pura, já que a grande batalha dos homens tem relação com os olhos. Adiante, 12b, que governem bem a sua casa, ou seja, se ele não consegue gerenciar a sua esposa e os seus filhos, que é menor, como que ele vai gerenciar a igreja de Deus, que tem muito mais problemas, e gente que quer uma coisa, que quer outra, que não gosta disso, não gosta daquilo, é assim, é assado, é cozido, é frito, a quantidade de problemas é muito maior, não consegue com o menor, não vai conseguir com o maior, daí ele dizer que governem bem a sua própria casa, porque aqueles que servirem bem como garçons e garçonetes, versículo 13, eu estou traduzindo, adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Aspire a essa posição, se você não é, uma boa aspiração, boa coisa almeja. Aquele que realiza um bom diaconato receberá dignidade da parte do Senhor, será honrado pelo Senhor, é o que ele está dizendo aqui. Adquirirão para si um lugar honroso, com muita confiança e fé em Cristo Jesus. De forma geral, quando lemos os critérios bíblicos para o pastoreio e o diaconato, é nos colocado um patamar elevado. Por quê? Para que a gente seja um exemplo dos fiéis. Paulo diz a Timóteo, eu tenho pensado muito nisso, ele diz lá para o pastor, se tu um exemplo. Eu tremo diante de uma coisa dessa. Se tu um exemplo aos fiéis. Por isso que eu penso, uma queda minha seria uma desgraça aqui para a nossa igreja. Ia repercutir de uma maneira terrível para a igreja, porque de alguma maneira o pastor e o diácono são exemplo dos fiéis. É para isso que a gente está tentando eleger mais diáconos. Lance o seu voto com esses pensamentos em mente. Nós precisamos avançar, precisamos de mais diáconos. Lance, hoje é o último momento, agora à noite é o último momento, estamos encerrando. Se você é membro desta igreja, lance o seu voto e que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente eleja uma liderança santa e que Deus levante muitos homens e mulheres santos aqui para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. A igreja de Deus diz...